Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, boa noite e bem-vindos de volta ao KPS Cast. E neste episódio falaremos sobre crise silenciosa. KPS Cash revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Bom, Luiz, antes de a gente começar propriamente dito no título de hoje, queria falar um pouco sobre pesquisa organizacional, né? Muitas empresas adotam Vamos. aí algum tipo de pesquisa de clima, seja por uma avaliação interna, seja por algum outro fator, mas o ponto que eu costumo questionar em aula principalmente, é tomar muito cuidado com a pesquisa em si, porque a pesquisa pela pesquisa, se não tiver devolutiva para quem responde, a, a probabilidade do pessoal voltar a responder ou continuar contribuindo acaba baixando, porque o pessoal acaba avaliando, pô, eu paro o meu serviço, eu dedico o meu tempo para responder e eu não sei o que está acontecendo depois, não tem nenhum tipo de devolutiva. O que você pode falar sobre isso? Olha, esse é um tema muito sensível e quando a gente faz as consultorias de change management, essa é uma questão extremamente importante, esse envolvimento das pessoas que a gente recebe. A gente fala, vocês fazem pesquisa de clima, os famosos PULs, né? Aquelas pesquisas, vocês retornam para as pessoas? A gente retorna, a gente tenta ver. E essa questão do tentar, se você não cria um clima de participação, as respostas vão começar a ficar deterioradas, porque ou você vai ter menos gente respondendo, que é uma coisa que acontece, falar, eu fico respondendo pesquisa de clima, pesquisa sobre X, Y, Z, sobre a comida do refeitório, sobre o ar-condicionado, sobre TI, mas, poxa, continuo tendo problema de acesso em link de reunião, continuo tendo problema com ar-condicionado, e parênteses, né? Ar-condicionado é uma questão muito particular que dá, assim, para a gente ficar falando sobre isso, assim, semanas, né? Vai dar Mas uma essa temporada só devolutiva sobre também já ar-condicionado. nossa, só sobre ar-condicionado, né? E a gente aí lista, e a gente pede até que as pessoas falem um pouquinho dessas suas crises existenciais do ar-condicionado. Mas voltando para a questão da devolutiva, ela não é só uma devolutiva tipo, vamos mandar um e-mail para todos, dizendo, olha, recebemos as pesquisas, esses são os pontos. É efetivamente você mostrar, executar, nem que seja paulatinamente, aos poucos, mas ir executando, dando esse feedback mais concreto do que acarretou aquela pesquisa, das ações que efetivamente estão sendo feitas a partir desse retorno. A gente usa muito, né, no questionário, mas nas pesquisas de change management e de estratégia de workplace, a grande questão de pesadelos e sonhos, né? E desejos. E a gente sempre, e é uma maneira da gente, de forma mais assim, informal, perguntar, falar, cara, e a pessoa fala assim, não detesto aquele café. Não, só tem uma possibilidade de café. Acabaram com o café coado. O café coado daqui parece que queimou durante meia hora para a gente tomar. Não dá azia. Preferir uma máquina de café. Isso só para citar o café, tirando todo o resto, né? Mas é uma grande questão de você efetivamente dar seguimento na coisa, se não parar num e-mail de resposta. Olha, agradecemos a sua resposta, né? Você, Celso, que já esteve nessa situação de ser responsável por fazer essas pesquisas, até mesmo com seus alunos que falam sobre essas pesquisas com você, é uma situação bem, bem crítica, né? E acho que isso passa por uma crise quase silenciosa, para não dizer totalmente silenciosa, das pessoas começarem a tomar a rédea de resolver as coisas, cada um por si, né?
É justamente esse é o ponto, né? Porque toda ação, para mim, tem que ter uma resposta. Você fazer pesquisa para falar, eu tenho indicadores, eu tenho pesquisa, etc e tal, é muito vago. Se a nossa missão é atender genuinamente o nosso usuário, a gente tem que ter a devolutiva, mesmo que, e na pior das hipóteses, vamos supor que é uma demanda que demanda investimento ou demanda tempo, etc e tal, pelo menos falar, olha, a gente recebeu aqui, fez um apurado, né, agrupamos por tipos de assunto, né, direcionamos isso internamente, e dentro das gamas e dos lotes de assunto, isso aqui vai ser tratado assim, isso aqui vai ser tratado assado, esse aqui a gente demanda de aprovação de verba, isso aqui está em planejamento, assim que a gente tiver um cronograma, a gente te apresenta, mas tem que ter alguma devolutiva. E se caso, né, a empresa não aprove uma verba, uma autorização para fazer uma medida de resposta para aquelas questões, fazer essa devolutiva mesmo que negativa, para a pessoa não ficar no vácuo e explicar o porquê. Sim, Olha, isso aqui foge muito do alcance do budget que a gente tem, né? Isso aqui é inviável neste momento, mas está registrado aqui sua ponderação, sua observação, grato por sua contribuição, porque se a gente não faz isso, a minha leitura é muito simples, né? Vai despencar a quantidade de participantes, ou as pessoas vão começar a responder de qualquer jeito, né? E aí tem aluno que reclama, mas o pessoal não participa, mas o pessoal não sei o que lá, tal, tal, tal. Mas você não está fazendo a sua parte, né? Quando foi a última uhum, vez que você soltou uma pesquisa e de que forma que você fez essa devolutiva? Então, se não tiver a é, reciprocidade, o respeito para aquela pessoa que parou o teu tempo para responder uma enquete sua, você minimamente tem que fazer o direcionamento. Então, uma pesquisa que eu fiz sobre gestão de frota, eu me surpreendi, tive mais de 75% de respondentes. Então, eu tive uma massa crítica muito considerável de respondentes. Eu estava chegando naquele momento naquela empresa. Eu consolidei todas as informações e agrupei em três lotes que eu classifiquei, né? Um lote eu apelidei de luxúria, porque o pessoal reclamava que desejos proibidos. é, assim, é um pouco fora de contexto, porque o pessoal reclamava que o perfil do carro que eu entregava para eles usarem para trabalho não tinha câmera de ré, não tinha isso, não tinha aquilo, que assim, não era padrão mesmo para uma farmacêutica entregar esse tipo de configuração dentro dos parâmetros do veículo, né? Aí teve um lote menor que diz respeito ao atendimento da minha área, então isso daí era fácil, Uhum. porque era só questão de reunir a equipe e dar uma orientação, um treinamento para a gente ajustar a operação. Mas o que foi mais gritante era com relação à qualidade do serviço da locadora que a gente tinha contrato. E aí, Olha, em cima desse lote maior, né, de que forma que eu estruturei as respostas, né? Também dividido em três lotes. Então, luxúria, eu consegui fazer três pesquisas externas, que eu fiz no sindicato da indústria farmacêutica, fiz para um grupo de gestores de uhum. farmacêuticas, e eu achei um relatório específico do mercado farmacêutico. E nenhuma das três fontes, né, apontava que alguma farmacêutica tinha aqueles itens que eles estavam me exigindo ou cobrando que eu não tinha, eu não entregava. E mais do que isso, Luiz, naquela época lá, não era legislação ainda ter ABS nos veículos. E essa farmacêutica que eu atuava, 2 anos de entrar a lei, eles já tinham adotado como configuração mínima na locação de um veículo. Ou seja, a gente estava à Então, frente do próprio mercado, a exato. média do mercado, né? Aí, com relação à operação nossa, que era a gestão única e exclusivamente minha, eu dei a resposta, falei, ó, a gente vai melhorar assim, assim, assim. E da locadora, eu pedi o meu tempo, porque assim, eu dependia de terceiros para fazer as ações corrigirem. E em cima daquele montante da terceira, da locadora, eu fiz um business plan
chamei a locadora e falei, olha, tem esses pontos aqui de melhoria, de questionamento, isso aqui, eu fiz o SWOT, na verdade, né? Uhum. Se ficar do jeito que está, isso aqui vai afetar desta forma, mas eu enxergo vocês como parceiro que tem condições de melhorar, né? E é isso que eu espero de vocês. E como eu sou um cara que gosta de estimular as pessoas, Luiz, o que que eu fiz? Falei, olha, tá aqui uma Uhum. oportunidade para vocês arrumarem a casa, mas se não quiser, não tem problema que eu estou abrindo um bid em paralelo a tudo isso. Então Não, lógico. imagina os pulos que os caras deram, sendo que eu era um dos top 5 clientes dos caras, né? Nada como um bom incentivo, né? Nada como um bom Um incentivo. E pequenino. assim, pequenininho, não, normal, nada que não aconteça. E assim, e pegando o gancho você falou sobre pesquisa, eu estava lembrando do relatório que a gente fez num dos últimos processos de change management, que a gente trabalhou um pouquinho diferente. A gente trabalhou com metas de curto, médio e longo prazo. A partir da pesquisa, de satisfação, de pesadelos e desejos, ações junto com RH, com facilities, com TI, um grupo, né, tipo um comitê, e falou, ó, temos isso aqui, ó, entendemos aqui como grupo que essas ações são ações de curto, médio e longo prazo, classificando, criando um canal efetivo de comunicação corporativa para passar o andamento das coisas. Porque, assim, é, as pessoas, ela não interessa em quanto tempo vai ser feito. Interessa elas saberem que foram ouvidas e que ações estão sendo tomadas que podem levar um pouco mais de tempo, e como você falou, questões de budget. Para esse ano, não conseguimos, mas como nós vamos montar o budget do ano que vem daqui a pouco, a gente inclui essas questões, estima, chama os parceiros para estimar o quanto custaria isso, a verba, e coloca-se no budget. Investimento de longo prazo. Curto prazo, ajuste da fila da van, ajuste das máquinas dos filtros de água para não sair molhando. A hora que você for põe a sua garrafinha para pôr água, saía um jato enorme que molhava tudo. Tomar banho junto. Reposição, tomava banho junto. Reposição de copo, né? Copo descartável. Velocidade de reposição, quantidade de copos no local. Às vezes, determinadas partes do andar precisavam de uma máquina a mais de café, porque tinha uma concentração muito maior de pessoas. Ajustes, pequenos ajustes de TI ou de protocolo de utilização do espaço. Poxa, a gente procura uma sala X e está sempre ocupado, né? Aí vamos analisar o comportamento de quem está utilizando, está passando o dia inteiro num lugar que não era para ficar mais do que 1 hora e meia, e assim vai. E aí, isso, se a gente pegar uma questão mais ampla do escritório, pegar, fazendo um link ainda com a pesquisa da Gensler, é uma crise extremamente silenciosa que acontece, não é? O cara começa a fazer do jeito dele, falar, ou três ali, vamos dar um jeito aqui nessa mesa, né? Nesse grupinho de mesa. A gente se ajeita aqui, a gente põe uma plaquinha ali dizendo que essa mesa é nossa, que a gente está começando a reservar. A gente fala meio assim, de ouvido, faz amizade com o cara de facilities para ele dar uma ajustadinha na VAV ou no VRF aqui desse nosso setor, para deixar um pouquinho mais quente. Se é um escritório que fica num edifício que tem BMS, a gente dá um jeito de travar a persiana. Vai lá. Você tocou no assunto de regular set point de ar-condicionado, uma vez fazendo a ronda rotineira, né? Eu vi na tela alguém meteu fita na grade, achando que aquilo estava impedindo a saída de ar frio no setor do camarada, mas era o retorno do Putz, ar. Ou seja, o cara estava prejudicando a própria saúde porque não estava renovando o ar que ele estava respirando. exato. E ainda estava causando um belo de um problema no sistema, né? Porque
você tampar o difusor, até certo ponto, você vê que tem menos insuflamento ali. Tem duas questões, né? Ou a máquina vai começar a trabalhar mais pesado porque está vendo que está insuflando, ou ela vai dar um entupimento de ar, e aquela VAV, no caso, né? Ou o sistema VR vai começar a diminuir líquido refrigerante, ou vai diminuir a vazão da VAV e vai diminuir o ar em volta, ou vai jogar mais ar na outra saída e o fulaninho que está do lado, que está na boca de ar que está aberta, vai começar a voar papel da mesa dele. Né? Quem tiver ainda papel, obviamente. Né? Mas é uma das questões da pesquisa. 24% dos respondentes falaram que a questão principal era a ergonomia. A gente está retomando um assunto que eu achava que a gente não ia ter que retomar há pelo menos uns 12 anos para mais. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com projetos de escritórios, as cadeiras bacanas, super ergonômicas e tal, eram só para liderança. E a liderança, assim, a partir de um determinado padrão. O primeiro projeto que eu tive a oportunidade de colocar as mãos, não foi nem eu que fiz, mas colocar as mãos nos guidelines e tudo mais, foi um projeto de uma empresa de tecnologia da área de redes, que fez um escritório no Rio de Janeiro onde 100% das estações de trabalho tinham cadeiras top de linha. Eu vou falar que depois, mas eram cadeiras aéreas. Para quem conhece, sabe, né? Todo mundo que trabalha no corporativo conhece as cadeiras aéreas. Era cadeira aérea para todo mundo. E a gente só especificava isso para presidente de empresa, né? E foi um dos primeiros projetos que eu vi que a preocupação e o foco estava naquele que ficava no escritório a maior parte do tempo. Mesma coisa que foi com relação à luz do sol, você dá a luz, a claridade, a vista para quem está lá o dia inteiro e não para quem fica dentro de uma sala ou numa sala de reunião, que foi o movimento, a gente está voltando a ter essa questão de ergonomia. Eu entendo, se a gente for analisar esse número especificamente, ela pode estar muito ligada também, não só à estação de trabalho, regulagem de altura, o tipo da cadeira, mas também a outros espaços que podem ser utilizados para trabalhar e que não têm ergonomia, e que às vezes as pessoas passam muito tempo. É aquela história do espaço colaborativo com o sofá de casa. Você ficar lá uma meia horinha fazendo um bate-papo, 45 minutos trocando uma ideia, botando uma apresentação na TV que está ali do lado, tal, legal. Mas se você for ficar ali fazendo uma sessão de trabalho por muito mais tempo, entra com uma configuração, tem que entrar com uma configuração de um espaço colaborativo que tenha mais ergonomia. E a ergonomia não é só ajuste, a ergonomia é o tipo da espuma que você usa no assento para você não ficar afundado e você dar suporte lombar, suporte para os esquios, para a bacia, para você sentar numa posição que as suas pernas ficam a 45 graus. Normalmente, sofás mais confortáveis você tende a afundar mais. Né? Então, tem tudo isso que você começa a ter que olhar. Me faz lembrar, Luiz, na tua fala, que teve uma onda que o pessoal falava que os conceitos dos projetos arquitetônicos, não, a gente tem que mirar para tornar o escritório mais parecido com a casa do camarada, para ele se sentir confortável, querer ir para o escritório, mas aí esbarra justamente neste fator que influencia diretamente na saúde e bem-estar do próprio colaborador, né? Um Sim, sim, sofá inadequado, uma mobília de altura que não é compatível com a dimensão do próprio usuário, que não tenha regulagem, etc. e tal. Então, esteticamente pode ser que atenda psicologicamente, mas sim. funcionalmente e para a questão de segurança e saúde do colaborador, a gente vai pecar muito feio nesse aspecto, né? E aí, É, dentro do fechamento da questão da pesquisa, de qualquer tipo de pesquisa que você faça, a minha leitura e termômetro é: se você está recebendo menos devolutivas ou devolutivas muito rasas, é porque
você provavelmente perdeu a credibilidade do que você está fazendo com aquele processo, né? Alguns, né, desculpa, são arrogantes e acham, não, diminuiu, o número de respondentes porque está todo mundo satisfeito. Para mim é justamente o contrário, né? Porque quando a pessoa se cansa ou desacredita no processo, ela simplesmente para de fazer. Esse é o ponto na minha leitura. E assim, você começa a ter consequências indiretas disso, que é uma baixa na produtividade, porque a pessoa passa a entender que a empresa não está ligando para ela. Aí ela fala, por que que eu tenho que ficar ligando para a empresa? Não está nem aí para mim. Eu vou fazer o meu trabalho, tipo, bateu os... Vou falar um horário, mas pode ser qualquer... Bateu o meu horário, caneta cai na mesa e eu já tô com a mala pronta para ir embora. Tipo festa da firma, né? Lá no Instagram que tem algumas coisas. E ainda nessa questão de alguns outros pontos, o pessoal fala de temperatura, que a de eterno vai ser uma grande questão, né? A questão de privacidade, a gente até comentou num podcast passado sobre a questão de você entender a questão de utilização dos espaços, as funções e as necessidades do porquê as pessoas vão para o escritório e dar essa questão da privacidade, e ela pode ser uma privacidade de sala fechada, pode ser uma privacidade, mas só de dar um cantinho mais silencioso para a pessoa, para ela ter privacidade para poder fazer uma atividade de mais foco. Voltou a questão do armazenamento. A gente foi naquela questão de paperless, nada de armazenamento. Só que, como as pessoas não vão todo dia no escritório, não têm ido todo dia no escritório, ou as pessoas estão pedindo para que elas voltem para o escritório mais vezes na semana, quanto você desenhou a questão dos lockers, não vou falar de armário, porque a questão armário, depósito, aí é uma questão mais de necessidade do tipo da empresa, necessidade de guarda de documentos por determinado tempo. Por exemplo, na farmacêutica, a gente tem a questão de pesquisa clínica, que você tem que guardar a documentação física ainda, que a Anvisa pede, por um tempo X, por uma Prontuário de determinada RH, condição, prontuário de RH, mesmo com a digitalização, a gente ainda tem algumas questões que o prontuário tem que ser físico, né? Prontuário de ASO, né? Prontuário de saúde ocupacional, ainda é físico, né? Não tem nada que você assine digitalmente, que você mantém um arquivo digital, é físico ainda, está lá na sua fichinha na pasta suspensa. Então, tem a questão do armazenamento das pessoas que vão trabalhar e não tem onde guardar. Por quê? Porque o locker não foi, a quantidade de lockers já não é suficiente, porque você mandou as pessoas voltarem mais vezes por semana no escritório, só esqueceu que elas levam uma mochila, elas têm que guardar um notebook para poder sair para almoçar, elas vão de bicicleta, elas vão de moto, elas vão de patinete, elas carregam o capacete, ou elas vão com duas sacolas, a mochila do trabalho e mais uma sacola, porque depois elas vão para a academia, tem que guardar, tudo isso tem que guardar em algum lugar. E como a gente tem mais gente indo, tá com déficit, né? Outra questão que saiu também, com 22% de respondentes citando, é a questão de iluminação. A gente tem falado muito e tem vindo muito, se falado muito em ciclo circadiano, nos escritórios e tudo mais. E, legal, eu dou aqui uma opinião e depois eu gostaria até que quem ouvir esse podcast, faça os comentários sobre as suas opiniões sobre essa questão. Que se fala muito do ciclo circadiano, nos escritórios, você tem que ter um nível de automação muito alto. Só que existe uma outra questão envolvida. O Ministério do Trabalho nos obriga a ter uma determinada quantidade de lux na, no tampo da estação. É uma legislação que ainda
precisa de alteração porque ela não leva em consideração. Por exemplo, eu estou aqui fazendo podcast e eu tenho uma luz vindo aqui da minha direita, que é a luz do meu monitor do notebook. Tem a luz da tela. Então, e tudo isso gera uma certa quantidade de lux, não é 100%, não é a totalidade, mas é importante. Você tem muita gente em agência de publicidade e em área de desenvolvimento de algoritmo que o pessoal gosta de trabalhar com a luz. É o desespero de facilities. Trabalhar com a luz, quase sem luz. Porque o cara trabalha numa tela com fundo preto, com baixa luminosidade na tela, até é uma questão, né? Quanto menos claridade você tem, menos você tem que deixar a tela brilhando, porque você cansa muito mais com a tela brilhando, você cansa muito mais o músculo ocular, porque você é obrigado a deixar a pupila cada vez mais aberta. Isso causa um estresse visual e consequências como dor de cabeça, enxaqueca e tudo mais. Mas é uma questão a se considerar. Como é que está feita a iluminação? Sendo que a gente tem todas essas questões novas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma legislação que nos obriga a determinadas situações. A gente até outro dia não tinha que justificar, assim, com N documentos, da gente não ter 500 lux no corredor. Eu não tenho sessão de trabalho no corredor. Eu posso trabalhar com 250, 300 lux no corredor, que é uma circulação. Não, mas tem que ter 500 lux no escritório, né? Mas, ó, só vou dar mais uma coisa. Tem uma questão importante dessa crise silenciosa, que é a estação de trabalho, como as pessoas estão adaptando essa estação de trabalho e, pasme, mais da metade dos trabalhadores que não têm estação designada gostariam de ter uma estação designada. Seria isso a volta do assento da mesa de trabalho um para um? A gente fala sobre isso no próximo episódio. É justamente esse o ponto, né, Luiz? Porque a posição fixa, quando entrou esse modelo de cada um senta onde tiver disponibilidade, foi uma batalha muito grande, né? Pô, e onde que eu vou deixar o porta-retrato da minha família, do meu pet, meus penduricalhos, etc e tal? Então foi uma batalha muito grande tirar Sim, esse vínculo de propriedade onde a pessoa achava que ela tinha um espaço reservado e nominal para ela poder trabalhar, exato. né? E aí surgiu os locos, então cada um que queira manter os penduricalhos na estação de trabalho dele, ele tinha que recolher ao final do dia, A guardar e no dia seguinte ele monta do jeito que quisesse. E política aí, da mesa limpa. né, um outro detalhe e tomar cuidado é que a gente falou também num outro episódio sobre do it yourself, faça você mesmo. E aí a gente tem uma onda de algumas empresas implantando a cultura do intraempreendedorismo. E essas pessoas começam a confundir, né? Faça você mesmo. Eu sou autônomo porque eu sou um empreendedor interno e começa a fazer da cabeça dele, sem conhecimento técnico, pode desdobrar em consequências. Então, tem que tomar muito cuidado ao adotar algumas práticas ou algumas ondas, modismos do mercado e ter fatores negativos acontecendo de uma forma oculta e que vai descobrir num segundo momento quando você tiver um alto índice de absenteísmo, seja por questões de acuidade visual, porque a iluminação não estava adequada, seja de ergonomia, porque ele estava trabalhando em mobiliário incorreto, mal regulado, ou seja lá o que for. Então, pessoal, não surfem a onda por surfar, tem que analisar com muito cuidado. E para a gente É, fechar, Luiz, e uma pontinha de spoiler aí para o próximo episódio, o que você pode destacar, né, do relatório sobre, e especificamente sobre posição designada para a gente aprofundar só para quem acompanhar nosso próximo episódio. o grande ponto é estação designada
ou estação não designada com qualidade? O que que tá pegando para essas pessoas que preferem ter uma estação para si própria, todo dia ali reservadinha, e aqueles que não conseguem ter? Voltaremos a um para um? E outro ponto, né? Tem gente que simplesmente não liga e não faz questão. Então, não é 100% da população que vai querer Não, um espaço designado, né? Então, tem outros exatamente. elementos e fatores que tem que ser analisado no contexto. É ser ou não Exato. ser? Eis a questão. Exatamente. Então, Porque tem sempre a pegadinha, né? Mas a gente fala sobre a pegadinha no próximo episódio. só para quem nos conectar na próxima, a gente vai falar quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Ô, galinha. Até a A próxima. estação signada ou não? Até, pessoal. KeepScast, onde dados encontram pessoas. Até a próxima!